Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao DrogaVet Clinicast. Dando sequência aos nossos episódios sobre oftalmologia veterinária, hoje o assunto vai ser quando não é só uma conjuntivite. E para isso, a gente chamou a doutora Ana Letícia Souza, que atende aqui em Curitiba, na Clínica Ipove e também no Hospital Veterinário Clinivet. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, doutora, já vamos começar ali com uma provocação. Toda conjuntivite realmente é só conjuntivite? Não, normalmente não, né. A conjuntivite nos animais, ela se comporta um pouco diferente do ser humano. Então no ser humano, a doença conjuntivite, ela é bacteriana ou viral e tem um curso rápido, um tratamento rápido. Nos animais, então, se a gente for falar dos gatos, a gente também observa a conjuntivite bacteriana, a conjuntivite viral, né, mas mesmo nos gatos que têm uma doença aí parecida com os humanos, também pode ser um sinal de doença sistêmica, então também pode ser um sinal importante de um problema mais grave. Já nos cães, a doença conjuntivite, ela é rara. Uhum. Então a gente tem a conjuntivite, que seria a vermelhidão da conjuntiva, a inflamação da conjuntiva, como um sinal clínico de uma doença um pouco mais complicada. Uhum. Então, nos cães, via de regra, sim, a gente usa o tratamento antibiótico quando o paciente tem úlcera de córnea, que já é uma doença um pouco mais complicada que uma simples conjuntivite. Uhum. Então, a gente tem que entender isso. Conjuntivite nos gatos existe, bacteriana viral, pode estar relacionada com doenças mais graves, sistêmicas. A vermelhidão ocular, como um sinal clínico nos gatos, pode ser uveíte, que seria Uhum. inflamação intraocular, então uma doença também mais complicada. E nos cães ela se manifesta como um sinal clínico de algum outro problema, Uhum. né, então inflamação da conjuntiva, mas decorrente de outros problemas mais graves. Uhum. Então, uveíte, ceratoconjuntivite seca, glaucoma, doença periodontal causando essa inflamação ocular, Uhum. as dermatopatias crônicas causando, então, a conjuntivite alérgica. Uhum. Então, o que o clínico às vezes faz é para todo olho vermelho prescrever antibiótico, e Uhum. não é o que vai funcionar para a maioria dos casos. Certo. E você vê, por exemplo, então, que é na rotina clínica, chega ali um pacientinho com o olho vermelho, né, logo já recebe esse rótulo de conjuntivite. Conjuntivite. E não é bem E assim, não é então, bem como que assim. é. E qual, no caso, doutor, vai ser o risco, né, se a gente, diagnosticar de uma forma errônea ali a conjuntivite, né, e sem investigar mais a fundo esse problema? Por exemplo, é um cão que chega com olho vermelho e é prescrito para esse cão colírio com antibiótico, Uhum. mas esse cão tem uma inflamação intraocular, ele tem uma uveíte. Então eu preciso tratá-lo com anti-inflamatórios, não Uhum. esteroidais, corticoides, enfim, né, o que seja estabelecido ali para o caso. Se essa uveíte não for tratada, isso pode evoluir para um glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular e perda da visão. Uhum. Então uma doença ocular não diagnosticada corretamente pode evoluir para uma situação de cegueira completa, Nossa. né, então Aham. tem esses riscos. Certo. E a gente pensando, assim, na questão da conjuntivite, qual que são os principais diagnósticos, né, vamos dizer assim, que podem estar por trás da conjuntivite? Então, a hiperemia conjuntival, né, a vermelhidão ocular, a gente pode ter, ela é um sinal de alerta, né? Uhum. Então, a gente pode ter úlcera de córnea. Então, às vezes, úlcera de córnea superficial não é observada a olho nu. A gente precisa fazer o teste de fluoresceína, a gente precisa investigar um pouco melhor. Própria ceratoconjuntivite seca vai Uhum. fazer essa hiperemia conjuntival. As Sim. uveites, né, como eu falei, as inflamações intraoculares, o glaucoma também faz a vermelhidão. Então a gente tem que estar atento a outros sinais além de só a conjuntiva inflamada. Entendi. E no caso, assim, né, tem algum caso que começa como uma conjuntivite
aparentemente simples e pode ir evoluindo para um problema mais grave, por exemplo? Sim, os pacientes dermatopatas crônicos, eles podem, nas crises de alergia, fazer conjuntivite alérgica, Uhum. que a gente precisa tratar com anti-inflamatório, não com antibiótico, né? Aham. Então, corticoides, enfim, lubrificantes. E essas conjuntivites alérgicas crônicas recorrentes, elas podem se transformar numa ceratoconjuntivite seca, por exemplo, Uhum. que é uma doença de mais difícil manejo. Ah, entendi. Então ele pode evoluir e daí, por exemplo, um problema que poderia ser resolvido, Simples, vai às vezes vai precisar de um uso uso contínuo contínuo ali. de uma medicação. Uhum. E você falou da questão de a conjuntivite em gatos, ela é mais comum do que em cães, na verdade, né, é Sim, isso, a né? conjuntivite como doença, né, Uhum, bacteriana, viral, ela é mais comum nos gatos. uhum, E mesmo assim acende um alerta, mesmo assim não é uma situação simples, porque aham, pode ser uma doença sistêmica. sim. E tem ali na rotina que a gente possa utilizar algum teste básico ou alguma coisa que a gente possa se atentar para fazer, né, esse diagnóstico da conjuntivite ou que possa auxiliar a gente nesse primeiro momento? O paciente, ah, o diagnóstico da conjuntivite, aí vamos pensar bacteriana, né, ou alérgica no cão, uma situação simples, Uhum, são situações que não geram muita dor. uhum, Então a dor é um sinal que a doença existe uma doença um pouco mais grave, né. uhum, A dor ocular, ela a inervação ocular, ela é mesmo inervação da boca, ela vem do nervo trigêmeo, uhum, então é uma dor intensa, certo. né. Então se a gente tem uma úlcera de córnea, ou se a gente tem um ressecamento mais grave ou um glaucoma, o Uhum. paciente tem muita dor. Se tem dor, não é uma simples conjuntivite, porque a conjuntivite ela dá um desconforto, mas o paciente vive ali com aquele olhinho vermelho sem grandes problemas. Certo. Então assim, o sinal de alerta é a dor mesmo. Uhum. E o cão e o gato vão manifestar com o olhinho mais fechado, fica piscando o tempo todo, pode aumentar o lacrimejamento, né. Uhum. Então, existem vários fica mais quietinho, mais amuado, né, então Aham. isso, a gente vai identificar como dor. Certo. Você falando da dor agora, né, doutora, tem algum, às vezes, outro sinal clínico que apareça ali quando você tá fazendo o exame, que você pensa que pode não ser só uma simples conjuntivite? Você falou da dor, tem algum outro sinal clínico que a gente possa Sim, pensar? no glaucoma existe a hiperemia conjuntival, mas a gente tem vasos mais calibrosos ali na esclera, na Uhum. conjuntiva. Na ceratoconjuntivite seca, a gente já vê vascularização da córnea, pigmentação da córnea, então a gente Uhum. já vê outros sinais além da conjuntiva, né. Uhum. Eh, e na uveíte também, a gente pode ver outros sinais dentro do olho, na parte colorida do olho, né, Uhum. sangramento, células inflamatórias ali Sim. dentro do olho, opacidades, né, Uhum. no humor aquoso. Então a gente já com uma simples lanterna, a gente já consegue identificar alguns outros sinais. Que daí dá pra gente já começar a ter mais informações ali pra, às vezes, prescrever o melhor tratamento para aquele Sim, paciente ali, né? sim. Falando, né, então agora um pouquinho da questão de tratamentos e tudo mais, quando você acha que vai ser necessário a gente personalizar um tratamento, né? Por exemplo, associação de alguns ativos, já que você falou que tem, conjuntivites bacterianas, né, as virais também. Se tem algum momento que você acha necessária a associação de ativos, né, ou a mudança na concentração desses ativos, como que a gente pode, dar sequência nisso? Os ativos, principalmente os manipulados, a gente usa em diversas situações. Uhum, Então, por exemplo, na ceratoconjuntivite seca, que é uma doença autoimune, a gente usa os imunomoduladores, ciclosporina, tacrolimus, pimecrolimus, nanociclosporina, o ácido hialurônico reticulado, né. uhum, Nas irritações alérgicas, os anti-inflamatórios, colírios, esteroidais ou não esteroidais, com os lubrificantes. Então, toda doença ocular a gente sempre usa lubrificante, porque o uhum. lubrificante ele dá um conforto para o paciente. O nosso objetivo muitas vezes é diminuir a dor do paciente para que ele Aham. não coce e não machuque mais ainda. Então, os lubrificantes são bem utilizados. Uhum. Cães com as pálpebras
despigmentadas, né, aquela a porção que a gente chama de placa tarsal despigmentada, a gente usa muito lubrificante associado ao actinoquinol. O Uhum. actinoquinol com o seu poder, de proteção solar. Então é Aham. muito importante proteger essas pálpebras despigmentadas, porque isso pode gerar irritações até por exposição solar, né. Uhum. Então o actinoquinol é bem utilizado. Eh, os lenços umedecidos com alguns ativos, por exemplo, camomila, própolis, né, existem vários tipos, até, lencinhos umedecidos para limpeza periocular ali, até Aham. com antifúngicos, né, Uhum. aquelas dermatites por malacésia na face. Sim. Então a gente pode usar, diferentes ativos para as diferentes situações. Uhum. Como eu sempre falo, não existe uma receitinha de bolo, mas a gente sempre, consegue adequar o tratamento ao paciente, não Uhum. à doença, né, então ao Certo. paciente. Aham. Você falou do actinoquinol, né, que é um ativo bem legal pra gente trabalhar ali no dia a dia. O legal também é que às vezes pode fazer associação, né, você falou: "Ah, o lubrificante pra dar um conforto ali para o paciente". Então a gente às vezes associar, né, o lubrificante junto com o actinoquinol, fazendo eles juntos, num Sim, colírio, numa pomada, né, num gel oftálmico, que pode facilitar até a adesão, né, acho que acredito que do responsável ali, sim, pra fazer uma e medicação. evitar que a exposição solar na pele branca ali Uhum. cause mais Isso. problemas mais graves, como carcinomas, né, como Uhum. neoplasias ali, Que então é daí bem importante. já consegue entrar com uma prevenção ali também, com essas possibilidades que a gente tem também, né. Isso. E a questão, né, que a gente comentou do actinoquinol podendo ser feito em formas farmacêuticas diferentes, né, você tem alguma preferência, doutora, em relação a colírio ou ao gel oftálmico, ou vai às vezes muito do próprio responsável mesmo? O gel oftálmico é bem fácil de aplicar, Uhum. mas o colírio também pode ser aplicado na borda da pálpebra, Aham. né, então as 2 formulações são bem indicadas, assim. Uhum. E pensando ali, qual o ativo que você às vezes mais gosta de utilizar, né, vai depender, a gente falou, né, que vai depender muito do caso, como que a gente vai utilizar, mas você consegue às vezes pensar em um ativo, assim, que você goste mais, Que assim, tá no meu dentro que tá no coração. seu coração. O ácido hialurônico reticulado, né. Como não falar Ele dele, né? ele ganha de todo mundo, porque Aham. ele é excelente para Uhum. diversas situações, Sim. né. Até para os cães idosos, né, pra ceratoconjuntivite seca, para dar um conforto, para ajudar Uhum. ali a proteção das úlceras de córnea, então a gente acaba utilizando para várias finalidades. E a aceitação ali dele sempre dá Excelente, certo, excelente. consegue adicionar bem na rotina clínica ali, Sim, com o responsável que vai fazer essa medicação, sim, né, sim. dá tranquilo, Uhum, ótimo. excelente. Pensando, né, agora na questão do clínico geral, né, eh, qual que é o maior erro que às vezes pode acontecer ao lidar com uma conjuntivite durante o dia a dia do médico veterinário? O que eu sempre digo para o clínico, ou para as outras especialidades, é não subestimar a hiperemia conjuntival, né, a Uhum. queixa do tutor de que o olho está vermelho, né. Aham. Então não subestimar achando que não é nada, que um chá de camomila vai resolver, né. Então assim, fazer uma se o tutor, o responsável, ele tem essa queixa, eh, fazer um exame um pouquinho mais detalhado, observar a secreção, fazer a limpeza do olho, pegar uma Uhum. lanterna clínica, dar uma olhada na superfície do olho, Aham. né, Sim. para ver se não tem mais sinais além de só a inflamação da conjuntiva, né. Uhum. Examinar a cavidade oral é extremamente importante, avaliar se o paciente não está numa crise alérgica de pele, Uhum. avaliar ouvidos, fazer um exame detalhado ali do Certo. paciente, né, Aham. mas não subestimar a queixa de hiperemia conjuntival, Certo. tá. Aham. E principalmente se o paciente tem dor, tem desconforto, tem queixa de prurido, então também Uhum. é importante, porque às vezes pode ser uma irritação simples que se transforma numa úlcera por causa de Uhum. um prurido, uma coceira, né. Certo. Então, o que que é importante para o clínico? Sempre prescrever a proteção com colar, né, Uhum. então olho vermelho, protegeu com colar, porque senão uma coisa simples pode
O complicar. colar vai ser o melhor amigo. Um melhor amigo. E o Shirmer e a fluoresceína, que são testes simples ali Uhum. pro dia a dia. Então, É. se o responsável se queixou de secreção que não é normal, porque o responsável, ele tá vendo o cão todo dia. Então, Uhum. ele sabe que aquilo ali não tá legal, né? Então, se tem essa queixa, fazer um exame ocular um pouquinho mais detalhado. Aham. Pode acontecer, às vezes, na rotina dele, às vezes, o responsável acaba achando que é só uma sujeirinha dentro do olho ali e Pode. acabar postergando levar ao veterinário e isso acabar gerando um problema maior? Isso pode, porque o responsável, ele é leigo, ele não Uhum, sabe, o cãozinho, ou o gato, eles não se queixam. O gato é mais, assim, quando tem alterações, ele é mais evidente, né? uhum, Eh, e o responsável pelos felinos, de felinos, assim, eles são mais, cuidadosos muitas vezes, então aham, já levam no início. Mas às vezes alguma coisa passa despercebido. uhum, E se existe a queixa, ou se o veterinário percebeu ali na consulta, vale muito a pena olhar os olhos com mais carinho, uhum. porque, muitas vezes precisa de um tratamento rápido para que aquilo não se transforme numa coisa pior. Aham. Ah, perfeito então, doutora. Bom, então era isso. Obrigada pela presença, Eu que tá? agradeço, muito feliz de participar aqui com A vocês. gente ficou muito feliz de receber também. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Siga a Drogavet e o Ipov também nas redes sociais e até logo.